Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula é de História. Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista. O tema, a diversidade étnico-racial na América Portuguesa, parte 1. Habilidade, comparar. Objetivo do conhecimento, comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo e procure compreender e interpretar o texto para responder as questões. A minha primeira questão é: você já estudou sobre capitania hereditárias? As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil pertencente a Portugal foi dividido em faixas de terras e concedida aos membros da confiança do rei Dom João III, de 1502 a 1557. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e por isso foram chamadas de hereditárias. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após a sua criação. Direitos e obrigações do donatário. O rei Dom João III concedeu as terras para nobres de sua confiança. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável por povoar, administrar e proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Por sua parte, a coroa portuguesa não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. Os donatários, por outro lado, possuíam alguns privilégios jurídicos e fiscais, como escravizar indígena, cobrar tributos e doar lote de terra não cultivados, se chama sesmarias, explorar a região e usufruir de todos os seus recursos naturais, donde uma porcentagem pertencia à coroa, desde animais, madeiras e minério. A despeito de possuírem grande poder, as capitanias não pertenciam aos donatários, e sim à coroa portuguesa, que cobrava um imposto denominado dízimo, ou seja, 10% da produção da capitania. No entanto, o sistema de capitania sofreu com a falta de recursos. Alguns foram abandonados e outros jamais seus donatários estiveram ali. Igualmente sofreram ataques indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras. Desta maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou. Somente duas foram bem-sucedidas. Capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar, e a Capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras. Após a inviabilidade das capitanias hereditárias, a colônia passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral. As capitanias hereditárias impulsionaram o crescimento das vilas, que aos poucos se transformaram em província e mais tarde constituíram alguns estados brasileiros. A herança do sistema de capitanias hereditárias pode ser sentida até hoje através do coronelismo e das famílias que seguem mantendo o poder em certos estados. Martim Afonso de Souza permaneceu pouco tempo em sua capitania, pois foi deslocado para ocupar um posto nas Índias, e quem administrou as terras foi a sua esposa, Ana Pimentel. Estou enviando para vocês duas perguntas, e cada pergunta está no texto, e a próxima frase é a sua resposta. Fique com Deus e qualquer dúvida, vocês deixem com a dona Alessandra que ela passará para mim e eu responderei da próxima aula.